Lições da Bíblia, o nosso alimento diário. Olá, amada família, bom dia! Hoje nós iremos estudar sobre a clareza das Escrituras. Deixe-me te fazer uma pergunta. Você já se imaginou em algum momento, vivendo ali no período da Idade Média, período de grande ignorância, onde a Bíblia só existia somente na forma de caríssimos e raros manuscritos em latim, e como não se bastasse, você ainda como analfabeta? Falo isso pois a esmagadora maioria era analfabeta. Terrível isso, não acham? Pois é. Agora vocês conseguem imaginar Deus dando instruções a nós por meio de alguns poucos indivíduos e nós temos que esperar de Deus, quer dizer, deles, a orientação de Deus? Eu penso também que isso não seria legal, não é verdade? Mas graças a Deus não é assim. Nós temos a Bíblia em nossas mãos como uma revelação da verdade de Deus e ela é tão clara que até uma criança que já aprendeu a ler consegue entender a voz de Deus, o querer de Deus para a vida dela. Os textos apresentados pelo autor da lição, sendo eles Mateus 21, 42, 12, 3 e verso 5, capítulo 19 também, verso 4, capítulo 22, 31, 24, 15 e outros mais que ele apresenta no livro de Marcos, mostra Jesus levando o seu público à Bíblia. E isso com uma simples pergunta. E ele dizia assim: nunca lestes no livro da lei? Nunca lestes no livro de Moisés? Nunca lestes nas Escrituras? Interessante que Jesus não disse ao seu público, quando fazia essas abordagens, se eles nunca tinham recebido explicações sobre aquele assunto, o que nos leva a entender que o leitor é capaz de ler sim a Bíblia por si só e entender. É claro que existem textos na Bíblia que iremos precisar de mais recursos para entender. E é verdade que alguns textos só iremos entender lá no céu. Mas o que é essencial para a nossa salvação, graças a Deus, está bem claro. Quanto a uma melhor interpretação das Escrituras, permita-me apresentar algumas diretrizes que eu entendo que certamente, de alguma forma, vai te ajudar. A primeira diretriz tem a ver com o enredo do texto. E para descobrir o enredo é necessário saber do que se trata essa história, ou mesmo episódio. Se possível, procure saber quando e onde aconteceu, e para isso uma Bíblia de estudo pode te ajudar muito. Tome nota também de palavras desconhecidas. Procure descobrir o seu real sentido. Às vezes nós lemos algumas palavras um tanto que desconhecidas e a gente não se importa em procurar saber o que realmente aquela palavra está querendo nos dizer, né? Leia textos confusos em outras versões. Outras versões também têm me ajudado a entender melhor todo o contexto ali do que o autor está querendo nos passar. Releia o texto mais de uma vez. Algumas pessoas leem ali um capítulo, 2, 3, e muitas vezes não entendem, pelo menos como deveriam entender, mas também não se preocupem em ler mais uma vez para que a sua mente assimile melhor. E uma outra diretriz muito importante é vermos o contexto histórico, porque ele diz muito a nós. Um exemplo disso tem a ver com o relato de Marcos 7, onde Jesus cuspiu nos olhos de um cego. Você já parou para se perguntar por que Jesus fez aquilo? Estranho, não acha? Pois é, havia muita coisa por trás daquela ação de Jesus. Vejam, havia uma crença na época de Jesus de que um filho primogênito tinha virtudes curativas. No entanto, essas virtudes curativas eram em uma área, a área dos olhos, enfermidade nos olhos. E Jesus então usa daquela tradição, curando a enfermidade dos olhos daquele cego, para mostrar, para apresentar uma grande verdade. E qual era a verdade? De que era ele o Filho unigênito de Deus. Daí, queridos, quando nós entendemos todo o contexto, nós conseguimos aceitar, nós conseguimos ter o coração mais receptível, para alguns episódios da Bíblia. Agora, para mim, uma das maiores diretrizes para que eu entenda melhor a Bíblia, eu não tenho dúvidas nenhuma de que é o Espírito de Profecia. Este tem sido para nós um dos maiores recursos de Deus e nós precisamos usar de forma mais ávida. Agora, tratando de maior recurso, para nós é o Espírito Santo, é o autor da Bíblia. Que leiamos a Bíblia, queridos, usando sim todos esses recursos, mas acima de tudo que tenhamos o Espírito Santo como nosso sumo professor. E certamente a Bíblia se tornará mais clara para nós. Termino esse estudo dizendo a você que o meu profundo desejo é que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e se compadeça de ti, que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e que te dê a paz. Um bom dia para você e até amanhã.
Você acabou de se alimentar com a palavra de Deus. Que ela seja, sim, lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos.